Oi, oi, galera! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Nossa, hoje vai ser o meu primeiro vídeo no meu canal aqui do YouTube. Nossa, eu tô muito feliz com essa iniciativa que eu tomei. Eu sou uma consumidora muito assídua do YouTube, muito assídua mesmo. Eu assisto muito vlog, muito canal de autodesenvolvimento, sabe? Nossa, eu sou uma mergulhadora aqui desse universo. E passando para refletir um pouco sobre, sobre as coisas que eu gosto de assistir, sobre o momento de vida que eu tô, eu decidi criar o canal muito para compartilhar e para inspirar também outras pessoas, sabe? Eu tenho 29 anos, daqui a pouquinho os 30 aí tá batendo na minha porta. Claro que vocês vão conhecer muito mais a fundo aí a Natália, quem é a Natália, o motivo de eu abrir esse canal, sabe? Pra conversar com vocês. Mas eu acho que, a princípio, eu não tô encontrando algo que me inspire de verdade, sabe? Algo que eu possa, de fato, olhar e falar, nossa, essa pessoa tá no mesmo momento de vida que eu. Então, eu decidi inspirar outras pessoas, parando pra pensar, poxa, pode ser que tenha pessoas que estão passando pelo mesmo momento de vida que eu, no mesmo momento de carreira que eu, com os mesmos sonhos muito parecidos com os meus. Então, eu decidi abrir esse canal pra gente conversar, trocar ideia. E eu acho que a primeira coisa que eu pensei em fazer, assim, pra ser o primeiro vídeo, é fazer um vídeo de 180 dias de desafio. Por quê, tá? Inclusive, eu tava assistindo um canal de uma pessoa que... Depois eu vou até linkar o nome dela aqui, que eu acabei esquecendo. Mas foi muito louco, porque aconteceu várias coisas da minha vida. E aí eu vi o vídeo dela, lá em janeiro desse ano, comecinho desse ano. E ela fez um desafio de 180 dias até o aniversário dela, que ela queria ser a melhor versão dela, né? Ter a vida dos sonhos. E isso me inspirou muito lá, mas acabou com a minha vida, foi uma reviravolta. Eu abri uma empresa, abri um box de crossfit, trabalhava no CLT, então aquela loucura, sabe? E aí acabou passando. E aí, consequentemente, eu saí do trabalho, enfim, depois vou detalhar bastante pra vocês o que rolou, pra gente também se identificar um pouco. Mas ela postou que o desafio tinha acabado. Você tá até molhando aqui um pouquinho, mas vida que segue. Que esse desafio tinha acabado. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Já se passaram 6 meses. E eu estou no mesmo lugar, entre aspas, né? Que eu tava lá em janeiro. Assim, não no mesmo lugar, mas no mesmo posicionamento, sabe? Com a mesma procrastinação, com a mesma ladainha. E eu fiquei revoltada, gente. Eu não sei vocês, mas às vezes também eu tenho uns picos de revolta assim, na minha vida que eu falo, cara, eu preciso virar esse jogo. E aí ela me inspirou muito em fazer esse desafio, sabe? Em colocar ali 4 áreas da minha vida que eu quero melhorar, que eu quero me desenvolver, qual é a vida dos sonhos que eu quero ter, qual o momento de vida que eu tô agora e o que eu quero mudar. Então eu trouxe muitas reflexões e muitos insights, sabe? Pra eu seguir, enfim. Eu falei, quer saber? Eu quero aplicar isso na minha vida e quero compartilhar, porque pode ser que tenha pessoas que precisam desse incentivo, sabe? Precisam estar aqui, ó, dia a dia, sabe? Então, por esse motivo que eu decidi abrir o canal, decidi que eu quero fazer conteúdo para o YouTube. Estamos começando aqui no dia 2 de outubro, né? Hoje é dia 2 de outubro que eu tô gravando esse vídeo. E eu quero, assim, mudar minha vida. Eu quero mudar minha vida, eu quero ser minha melhor versão. Eu tenho muitos sonhos pra alcançar, mas infelizmente eu acho que a procrastinação, um pouco dessa indecisão, muita dopamina, muita coisa louca na internet que a gente vê e comparação. Enfim, então eu decidi respirar, pôr a cabeça no lugar, contar até 10, assistir coisas que realmente fazem sentido pra mim no meu desenvolvimento. Não quero ficar contando aquela ladainha pra vocês e que vai ser tudo perfeito, porque pode ser que não seja. Mas eu quero compartilhar, sabe? Hoje mesmo eu dei uma pausa ali no meu Instagram, eu tirei o aplicativo, muito porque eu vejo que hoje eu não consumo nada aqui de relevante. Eu gosto muito de ter eu sigo muitas pessoas, né, claro, influencers legais, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, cara, o que de fato está agregando na minha vida? E eu não tô conseguindo ainda, assim, sabe, olhar e falar, caramba, eu consumo esse tipo de conteúdo, isso aqui muda a minha vida, isso aqui faz eu crescer profissionalmente, pessoalmente, e eu não tô vendo nenhum resultado com relação a isso, sabe? Então, por isso que eu decidi excluir o aplicativo. Então, hoje, estou sem Instagram. Não sei se vai ser pelos 180 dias, pra ser sincero, porque também, né, eu tenho um box de CrossFit que a gente cria conteúdo, enfim, então, pra aquela rede profissional, bem provável que eu vou aparecer sim, mas ao mesmo tempo eu preciso criar conteúdo sobre a minha vida, eu quero olhar pra mim, eu quero inspirar pessoas, sabe?
Então, esse é um pouquinho de mim, esse é um vídeo um pouco introdutório. E aí, agora eu vou falar um pouco sobre o desafio de 180 dias que eu bolei pra gente fazer junto. E pra inspirar outras pessoas, eu vou deixar um link aqui pra gente conversar, pra gente ter ali uma coisa. Na verdade, não vou deixar o link ainda. Eu vou deixar os comentários abertos pra vocês falarem sobre. Sabe, eu não sei muito como eu agir ainda aqui na rede, como criadora de conteúdo, né? Porque eu sou muito consumidora, então eu sei o que eu gosto de assistir. Mas assim, não tem editor, não vai sair luzinha daqui, não vai ser um vídeo bem naturalzão mesmo, um vídeo correndo, falando, discorrendo aqui, sem muitos cortes, porque eu também não sei como editar isso. Mas a gente vai fazer dar certo, tá bom, galera? E é isso. Então, eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre o desafio de 180 dias. Então, o desafio, ele tá começou ontem, né, no dia 1 do 10, mas esse vídeo tá sendo gravado hoje, no dia 2 do 10. E aí, qual que é a ideia? Até o meu aniversário de 30 anos, que eu sempre achei que a minha vida seria completamente diferente, depois que você assiste, de repente, 30, você fala, nossa, com 30 anos eu vou estar bem-sucedida, eu vou estar rica, eu vou estar com aquele cara dos sonhos, enfim. Graças a Deus, muitas coisas eu já conquistei, mas outras também eu tenho que batalhar pra ir atrás. E aí, pessoal, eu me inspirei, como eu falei, né? Me inspirei muito nessa youtuber. Eu vou colocar depois o link aqui do vídeo dela pra vocês também lá assistir, dar os créditos aqui da ideia inicial. Tem vários vídeos assim, mas eu me inspirei especificamente nela, tá? Então vamos lá. O desafio eu separei em 4 áreas da minha vida, que é profissional, pessoal, físico e finanças. Porque eu acho que são 4 coisas que estão um pouco... Assim, tem coisas a melhorar, tem coisas que estão um pouco perdidas, e tem coisas que a gente pode evoluir e fazer acontecer, né? Então, por isso que eu separei aqui em 4 áreas. Então, a primeira parte que eu acho que pra mim é profissional, que está muito difícil, então, pra contextualizar vocês. Eu sou contadora de formação, tá? Tenho 15... Trabalhei meus 15 anos, na verdade, carteira assinada, mas eu tenho 10 anos de formada. E eu sempre trabalhei como CLT. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei com auditoria, trabalhei com tudo que vocês possam imaginar, escritório de contabilidade. Então, graças a Deus, eu tenho uma carreira ali na contabilidade muito legal, que me proporcionou ter tudo que eu tenho hoje, conquistar as minhas coisas e tudo mais. Mas sendo genuinamente sincera com vocês, não é algo que eu ame fazer. Que eu tenho, sabe, aquele carinho, aquela coisa, aquele... Não é algo que me move, tá? Assim... E aí, quando eu saí do CLT, eu fiquei muito perdida. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Nossa, e pra ter uma data exata, eu saí em julho. Então, tem aí quase 3 meses que eu saí do CLT. E aí surgiu uma oportunidade muito legal pra mim, que brilhou muito os meus olhos, que é ser sócia do escritório de contabilidade. E assim, cara, foi muito bacana. É um escritório que tá começando, é um escritório também no comecinho mesmo. Tem poucos clientes, a gente tá trabalhando pra captar cliente, pra reter os clientes que já tem. Então, tá sendo um processo muito legal. Mas como eu falei, a parte operacional não é algo que eu amo fazer. Eu gosto muito da gestão, eu gosto muito de conversar com os clientes, de captar pessoas. Então, isso, pra mim, é algo que tá sendo preenchido ali dentro, sabe? Então, como meta profissional, que eu coloquei aqui de primeiro momento, é expandir o escritório, ter bastante cliente e isso ser rentável pra mim a longo prazo, né? Porque a curto prazo a gente sabe que nada é rentável, mas é um começo. Então eu coloquei isso como o desafio primeiro é expandir o escritório e trazer mais clientes, criar conteúdo da área, enfim, eu não sei de fato qual vai ser o meu lugar ali, mas eu quero fazer com que isso seja minha renda principal ali, ou não, né? Se não for minha renda principal, mas que seja algo que eu faço acontecer também, porque se eu me comprometi, eu tenho que ir lá e fazer acontecer. Uma outra coisa, gente, que pra mim tá um pouco muito confuso agora, que sai totalmente da minha zona de conforto, é que eu tenho um box de CrossFit e eu sou administradora com 4 sócios. A gente se dá muito bem, nós somos famílias, então, quanto a isso, é 10-10. Porém, a gente também precisa fazer o box rodar, a gente precisa fazer ele ser rentável, ele se pagar, ele, né, ter lucro, porque no final do dia a gente tem uma empresa pra ter lucro. Então, eu tô trabalhando lá, mas é algo que eu não coloco como desafio, porque eu gosto muito de fazer. Então, eu gosto muito de conversar com os clientes, de vender, de treinar. Então, eu tô juntando essas duas paixões. Também não sou uma treinadora, né, entre aspas, ali, uma pessoa assídua na atividade física. Então,
Ali também no físico, barra aparência, é algo que eu tenho que melhorar, que eu tenho que me comprometer em estar ali treinando 3 vezes por semana. Mas é isso. Então, como profissional aqui para o boxe, eu não coloquei nenhum desafio, porque vai ser um desafio em conjunto com outras pessoas. Então, no paralelo, como eu falei pra vocês, de paixão, eu não me descobri de fato ainda algo que eu ame fazer. Eu tenho muitas coisas que eu gosto de fazer. Eu amo fazer vela, eu amo fazer aromatizador de ambiente, gosto da minha casa sempre energizada, amo pedra. Não tenho uma religião fixa, mas eu acredito em muitas coisas. Eu amo tarô, eu amo. Nossa, gente, eu leio sobre tudo, assim, eu sou bem diversa, né, no ambiente ali, religião, religiosidade. Né, acredito muito em Deus, na energia do universo, lei da atração. Eu sou uma pessoa que vivo a lei da atração, assim, diariamente, mas também é algo que eu tenho que colocar como um ponto de comprometimento, sabe? Porque a gente, às vezes, faz ali no momento da dificuldade e acaba esquecendo, e não é isso que eu quero. Inclusive, eu tenho até uma listinha aqui, ó, das coisas de outubro que eu quero fazer, depois eu vou compartilhar com vocês. Então, só pra contextualizar um pouco do desafio, e aí no próximo vídeo eu vou trazer bem detalhado cada ponto que eu quero fazer, que eu quero melhorar e qual que vai ser a minha estratégia pra conseguir chegar nesse resultado ali em 6 meses, tá? E aí tem a questão ali, pessoal, eu acho que durante esse período, principalmente de trabalho, o trabalho sempre foi a minha fonte de tudo. Sempre foi o meu momento de escape, o meu momento de relacionamento com as pessoas, relacionamento de amizade. A maioria das minhas amizades, assim, eu tenho poucas amizades, mas as que restaram são do trabalho. Foram pessoas que eu conquistei no trabalho, sabe? Que eu levei pra vida. Então, eu sinto um pouco de falta de ter amigos, conhecer pessoas, ter networking, que eu acho que, primeiro, a internet afasta muito as pessoas de estar ali no contato diário. Segundo, como eu falei, né, eu trabalhei muito tempo também, na verdade, acho que eu não comentei, mas eu trabalhei muito tempo em home office. Então, home office não é o melhor lugar para você criar conexões profundas com as pessoas. Então, eu sinto muita falta de ter pessoas, amizades, networking, pessoas que eu realmente confio que vai fazer acontecer na minha vida, sabe? Que eu quero trazer pra minha vida. Não vou falar que isso vai acontecer em 6 meses, porque, né, acho que é um pouco difícil criar essas relações seguras em 6 meses, mas eu quero conhecer pessoas, eu quero trazer mais gente pro meu ciclo. Outra coisa de pessoal também, gente, eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora. Cara, como é que pode? Eu sei o que eu preciso fazer pra mudar a minha vida, eu sei. Assim, a gente sabe qual que é o caminho, a gente sabe que a gente tem que acordar cedo, que a gente tem que treinar pra nossa saúde mental, que a gente tem que cuidar da nossa aparência física, interna, a gente sabe. Mas a gente sempre procrastina. Falo a gente porque a maioria das pessoas que eu consumo no YouTube, que estão aqui, que tem muitas visualizações, eu entendo que são pessoas que têm interesse no assunto, né? Mas a gente é extremamente procrastinadora, cara. Como é que pode? Então, assim, eu peguei um ranço da palavra procrastinação. Eu quero que isso não exista na minha vida. Eu quero ser uma pessoa resolutiva, que tenha o problema pra resolver, sente e faça acontecer. Não que fique, ai, depois eu vejo, ai, depois eu faço. Não. Chega. Então eu quero arrancar essa procrastinação da minha vida. Mas eu também vou detalhar pra vocês ali no próximo vídeo o passo a passo do que realmente eu quero mudar, do que eu quero trazer. Eu acho que vai ser bem legal pra gente poder também, vocês colocarem aí nos comentários, pra gente fazer em conjunto, sabe? Eu tô bem animado pra isso. Outra coisa que eu coloquei também como, né, assim, dos 4 tópicos é a questão da aparência. Tanto física quanto, principalmente, não vou falar aparência mental porque não faz muito sentido, mas a minha aparência física. Por muito tempo eu me negligenciei. Eu bebia muito. É algo que a bebida faz parte do meu ciclo de infância, de família. Então a bebida sempre esteve muito presente na minha vida, assim, e desde muito cedo. Eu não comecei a beber tão cedo, eu comecei a beber com 18 anos, mas assim, os meus pais bebem desde os 10 anos. É muito louco, né? Mais pra frente também, quando a gente for se conhecendo melhor, eu trago pra vocês um pouco mais do meu contexto familiar, pra vocês entenderem também o porquê, talvez, desse momento que eu esteja agora. Mas o que eu fiz, né? Vai fazer 1 ano, graças a Deus, que eu parei de beber. Então, nossa, eu fiquei tão feliz comigo mesma, eu fiquei tão... Eu não sei nem explicar, mas tão... Aquela sensação de quentinho no coração, sabe? Pra mim era uma coisa impossível, gente. Era impossível. Era impossível, porque eu pensava assim, cara, eu não sei me divertir sem beber, eu não sei me conectar com as pessoas
sem ter o incentivo do álcool, porque o álcool, ele te dá muito... Ele te dá aquela sensação de poder, né? Você não tem vergonha, você fala com qualquer pessoa, você senta na mesa de outras pessoas e conversa, faz amizade, troca telefone. Aí você acorda no outro dia e você fala, meu, quem que é essa pessoa que eu mandei mensagem ontem? É muito louco. Então, assim, eu decidi, né, por mim mesma, não fiz promessa, nada, mas eu falei, cara, é algo que não tá me fazendo bem. E aí eu parei de beber. E no começo foi muito difícil, porque eu ficava, mano, como é que eu vou me divertir? Como é que eu vou socializar? Sei lá, na minha cabeça eu não me via sem, né? Eu bebi por muito tempo, então eu não me via sem. Só que hoje eu tô muito feliz, assim, e eu acho que é algo que eu tomei a decisão. Sabe quando você fala assim, eu vou fazer? Eu coloquei a decisão e falei, eu vou fazer. E eu me surpreendi comigo mesma. Eu me surpreendi comigo mesma e eu vai fazer um ano. Eu acho que novembro faz um ano, então tô quase lá. Que eu parei de beber, não tenho vontade. Às vezes eu sinto uma vontade de tomar uma taça de vinho, alguma coisa assim, mas eu não vou lá e faço porque eu falo, cara, eu já cheguei até aqui. Então, se eu já cheguei até aqui, não faz sentido, sabe? Eu adoro tomar uma cervejinha sem álcool da Heineken, ó, amo, 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 é muito bom. Mas eu não faz mais, eu não tenho aquele apetite, sabe? Aquela coisa de, eu quero fazer. Então, isso me incentivou se eu conseguir parar de fazer a coisa mais difícil que pra mim era a bebida, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, por isso que eu decidi gravar esse vídeo, sabe? Pra compartilhar com vocês. Porque eu falei, cara, porque isso era o mais difícil. Na minha cabeça, era o mais difícil. Então, as outras coisas vai ser fichinha e é isso que eu tô confiando. Sobre as finanças, como eu falei, né? Eu vim do CLT, eu saí do CLT. E aí, eu saí do CLT sem planejamento financeiro, sem olhar para as minhas despesas e falar, caramba, eu tenho isso aqui guardado, eu consigo me virar. Claro, hoje, graças a Deus, eu consigo me virar, também sou casada, meu esposo me ajuda com tudo que eu preciso, mas por muito tempo, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui provedora da minha vida, assim, né? Eu tenho um relacionamento há quase 5 anos, vai fazer? Quase 5 anos. Agora eu sou casada, né? A gente mora junto e tal, mas sempre fui provedora da minha vida, da minha casa, até com os meus pais. Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade e tal. Então, graças a Deus, eu sempre consegui conquistar minhas coisas. Comprei meu apartamento, né? Antes de conhecer meu esposo, tudo. Então, já tinha um pouco ali da minha vida encaminhada. Mas quando a gente fala de finanças, eu penso muito a longo prazo, que é algo que eu quero. Quero ter uma renda passiva, viver tranquila, viver sem precisar. Ai, tô passando perrengue. Eu não gosto disso, sabe? Isso pra mim é algo que tira minha paz, tira meu sono. E eu vejo que a organização financeira ela precisa existir. Eu sou uma pessoa, como eu falei, procrastinadora. E não ter isso na ponta do lápis, saber exatamente o que eu gasto, da onde vem o recurso, qual o valor, isso me pega muito, sabe, gente? E, querendo ou não, todas as minhas fontes de renda e processos financeiros, assim, elas estão todas no começo, então elas não são rentáveis. O meu box de CrossFit está no começo, onde eu sou sócia, o escritório de contabilidade está no começo, onde eu sou sócia, então, assim, tá tudo bem no comecinho, então não tem lucro, não tem prolabore, infelizmente ainda não tem. Então eu preciso entender como eu vou fazer para me virar com os recursos que eu tenho hoje, com o restinho das minhas finanças que sobraram, aonde eu quero chegar, quanto que eu quero guardar. Então isso também vai ser um desafio que eu quero colocar aqui pra gente fazer acontecer juntos, sabe? E é isso, mas o que também mais me motivou a falar um pouco sobre isso, sobre qualidade de vida, saúde mental, finanças, é que hoje em dia a gente vê pouquíssimos, né, criadores de conteúdo negros, principalmente ali no YouTube, pra falar de bem-estar, qualidade de vida. Acho que, pelo menos eu conheço poucos. E eu acho que a gente, às vezes, perde um pouco esse espaço, né, entre aspas, porque a pessoa negra, ela tá sempre se desafiando, ela tá sempre... Não só a pessoa negra, tá? Não vamos generalizar, mas trazendo um ponto de vista que eu tenho. A gente tem que sempre ter a melhor câmera, a gente tem que sempre estar no melhor ambiente, a gente sempre quer o melhor, a gente sempre quer entregar a excelência. E às vezes esse fardo que a gente coloca pra gente nos impede de fazer o que a gente gostaria de fazer, o que a gente sonha em fazer, o que a gente quer fazer.
Então, por isso que eu quero quebrar um pouco essa barreira, sabe? De, eu não tenho a melhor câmera, não tenho o melhor celular, eu não tenho o melhor cenário, mas eu tenho a vontade de compartilhar, acho que isso é primordial. E tenho também a vontade de mudar a vida das pessoas. Então eu não posso me limitar, sabe, a isso. Então, por esse motivo que eu comecei a. Eu comecei hoje a fazer os vídeos. Eu quero fazer o vídeo pro YouTube pelo menos uma vez por semana, pra contar um pouco do que tá rolando. Eu quero fazer vlogs, eu amo vlog, então, quem sabe, né? Eu não consigo fazer um vlog aí no meu dia, o que tá rolando, o que tá acontecendo, conforme o andamento desse desafio, né? Porque vai ter bastante coisa pra gente fazer. Então, quero trazer também esse outro lado, sabe? E aí, trazendo também um ponto que eu falei, de não ter pessoas que criam conteúdo sobre bem-estar, porque eu sempre vejo que as pessoas negras estão sempre ali, na batalha. É muito difícil você ter um tempo, você precisa ser muito privilegiado pra você sentar aqui e falar sobre, saúde mental. Saúde mental, finanças, tá? Aí você olha pra trás, as suas contas não estão pagas. É muito difícil, a gente não tem rede de apoio. A maioria das pessoas negras, mães, são mães solos, não tem apoio, não tem um parceiro pra ajudar. Então, assim, eu sinto que eu quero ser a pessoa que quer quebrar esse ciclo, sabe? Eu quero quebrar esse ciclo pros meus filhos que vão vir, pra minha família. Quero interromper, eu quero que a gente possa sentar numa mesa e falar de bem-estar, em comer uma comida diferente, em passar o cartão passar, a gente não passar perrengue. Então, esse é o sonho que eu sonho pra mim e sonho pra vocês também que tá me assistindo, tá bom, pessoal? Então, hoje foi um vídeo um pouco introdutório pra falar um pouco do desafio. O próximo vídeo que eu vou fazer é um vídeo mais estruturado, contando exatamente o que eu quero fazer, quais são os pontos que eu quero melhorar e trazer um pouco da estratégia do que eu acho que vai dar bom e que eu vou atingir os meus objetivos aqui daqui 6 meses, lá em abril de 2026, a gente vai conversar sobre, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais. A gente vai se falando. Comenta aqui, né? Comenta bastante. Se inscreve no canal. Eu ainda vou criar o canal bonitinho, mas se inscrevam no canal, ativem os sininhos. E a gente pode colocar aqui no comentário dúvidas, conteúdos que vocês querem assistir, se você se identifica comigo, tá bom? E um beijo e até mais.